23 anos passei na cadeia, para onde não quero mais voltar. Como Paulo da Silva, fuzilado na fuga frustrada, quase todos os meus companheiros não podem mais oferecer o seu testemunho. E o silêncio a eles imposto, talvez seja o que mais me mova com mais força nessa difícil empreitada. Tombaram todos à minha volta, um a um, sistematicamente, regularmente, implacavelmente. Eles foram perdendo suas vidas, de tiro, de fome, de vício. Em cada vez, o mesmo pensamento, tantas vezes compartilhado, alguém precisa contar. Essas palavras estão na contracapa do livro 400 contra 1, de William Silva Lima, conhecido como professor, considerado um dos principais fundadores do CV. Hoje, vamos conhecer um pouco da sua história e da história da organização criminosa que ele ajudou a fundar. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Vim novamente aqui pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho para ajudar a mandar os nossos vídeos para frente e o nosso canal a crescer cada vez mais. Como vocês viram, nossa plaquinha tá aqui do lado, né, atrás de mim. Com muito orgulho, nós chegamos a mais de 100 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos a 1 milhão rapidamente. Bom, hoje nós falaremos sobre um dos fundadores de uma das maiores organizações criminosas da história do Brasil. Edu, roda a vinheta. Galera, hoje vamos apresentar para vocês um novo parceiro aqui do nosso canal, a Surfshark. A Surfshark é o melhor serviço de VPN do mercado atualmente. Pode esquecer todos os outros aplicativos. A gente vai passar a ideia correta aqui agora para vocês sobre serviços de VPN. Para quem não sabe, uma conexão via VPN, ela pode te prevenir de vários problemas. Por exemplo, o roubo de dados de crimes cibernéticos que tem acontecido muito no nosso país. Outra vantagem, talvez seja a mais importante que nós usamos aqui, é para navegar e fazer pesquisas em sites de outros países. Sabe aquelas incursões que a gente faz sobre histórias de crimes no México, nos Estados Unidos e em outros países? A gente consegue acesso aos melhores sites através dessa conexão VPN e é a Surfshark que proporciona isso pra gente. Aí o que acontece? Lógico, a gente fez parceria com os caras e a gente tinha que trazer um presente para vocês. Que fita que vocês trouxeram pros mano aqui que acompanha a gente? A Surfshark deixou pra gente um QR Code, deixou pra gente também um link na nossa descrição, em que vocês vão poder ter 3 meses grátis e 83% de desconto na assinatura. Olha que presentão, cara. Você só precisa abrir lá, acessar e colocar lá iconografia. Clicar e já era. Meta o pau. Vamos pro vídeo. Pessoal, nos anos 60 e 70 do século XX, o governo ditatorial brasileiro encarcerava presos políticos junto com presos comuns. Assim, militantes políticos acusados de crime contra o Estado dividiam celas com criminosos condenados por praticarem roubo e tirarem vida de pessoas. Então, eram criminosos políticos que ficavam encarcerados com criminosos comuns. A ideia do sistema era que esses presos políticos fossem absorvidos pelos presos comuns, desmantelando assim a resistência contra o governo vigente. O principal presídio que abrigava esses dois tipos de presidiários era o Instituto Penal Cândido Mendes, conhecido como Presídio da Ilha Grande ou ainda o Caldeirão do Diabo. Ficava em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Ao contrário do que pensaram os militares, o contato entre esses dois grupos de preso acabou fazendo com que esses encarcerados comuns aprendessem técnicas sofisticadas uns com os outros. Então eles se misturaram e começaram a conversar e compartilhar ideias. Com os presos políticos, os criminosos comuns aprenderam lições de economia e a fazer uso de ações violentas usadas por guerrilheiros. Então esses presos comuns passaram a praticar assaltos a bancos e sequestros, que era muito comum ser praticado por presos políticos. Essas técnicas levaram esses criminosos a obterem dinheiro para os seus negócios e a fundarem uma das organizações criminosas mais conhecidas do Brasil, o Comando Vermelho, conhecido também como CV. A organização foi fundada pelos traficantes Rogério Langruber, William da Silva Lima, o professor, com o apoio de José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, o qual nós já temos um vídeo aqui falando no nosso canal. Nascida como Falange Vermelha, essa organização se espalhou por centenas de morros cariocas e passou a dominar o comércio de entorpecente em todo o Rio de Janeiro. Seus fundadores, galera, entraram para a história do crime e agora vamos falar sobre a história de um desses homens que foi responsável pela formação dessa organização criminosa. Esse homem é o William da Silva Lima, conhecido como professor. O William, segundo ele, né, o CV
era muito mais que uma organização criminosa, era uma forma de sobreviver à adversidade dentro do presídio. A história de William é semelhante à de muitos brasileiros, né? Inclusive que nós já contamos aqui. Fruto de um relacionamento de curta duração, ele nasceu em Pernambuco e perambulou pela casa do pai, dos avós paternos e depois da mãe. Não conseguia se adequar em nenhum lugar e também ninguém queria ficar com o moleque. Após diversas mudanças de casa, o William chegou a dormir diversas noites na Praça da Sé em São Paulo. E aos 15 anos decidiu que o crime poderia ser o caminho para ele realizar o seu maior desejo, ter um negócio próprio. Então ele entra num crime de forma temporária para tentar um dinheiro para construir o próprio negócio. Na época ele trabalhava em um escritório que administrava imóveis de aluguel. Junto com mais 2 rapazes, o William arquitetou um plano contra seus empregadores. Seguinte, galera, o que o William fez junto com esses comparsas? Eles roubaram recibos de aluguéis e passaram a fazer cobrança na rua, até que o golpe fosse descoberto. Mas aí cada um tinha conseguido embolsar 20 mil cruzeiros, cerca de 5 mil reais hoje. Ao relembrar a história em seu livro, inclusive a gente vai indicar muito o livro deles para vocês podem comprar no link que a gente vai deixar nos comentários, que a gente ganha uma pequena comissão. O livro chama-se 400 contra 1, tá? É um baita de uma obra, é muito interessante e a gente indica fortemente que vocês comprem, porque o que a gente vai falar aqui é apenas um pedaço dele, tá? Que tem a ver com a história do William. Ao relembrar essa história dentro do livro, galera, o professor afirma que o dinheiro permitiu ele a comer em restaurante, tá ligado? Que ele nunca tinha comido na vida, tá? A comprar uma bola de futebol para poder jogar e a comprar algumas joias. O resto ele investiu comprando bichinhos de pelúcia que ele ia passar a vender dentro da cidade após o momento que ele alugasse uma loja. Nesse momento, ele alcançava a independência com a qual sempre sonhou. Mas segundo o William mesmo fala no livro, essa independência foi só uma ilusão, porque na verdade isso marcou a entrada dele no mundo da criminalidade, condição que acabou o transformando num prisioneiro durante boa parte da sua vida. Com 17 anos, William foi preso pela primeira vez acusado de furto. Ele, galera, foi recolhido e levado, né, para um recolhimento provisório na FEBEM, tá? Que na época era a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, que hoje a gente chama de Fundação Casa. Ele ficou durante 4 dias nesse lugar, até que foi entregue a seu pai. Apesar do genitor ter se comprometido diante do juiz a cuidar do filho e evitar que William voltasse a cometer esses delitos, ele não foi para casa do pai. Ele voltou a viver nas ruas de São Paulo e a praticar pequenos delitos. Quer dizer, o William já estava no crime nessa época com 17 anos. Algum tempo depois ele foi para o Rio de Janeiro, local onde havia morado com a avó e com a tia. Mas ele não foi para o Rio de Janeiro, tá, em busca da família. Ele foi para dar sequência na sua vida de crimes que ele já tinha entrado, tá? Em 1961, aos 19 anos de idade, ele seria condenado a 5 anos de prisão por roubo. Durante esse período, passou pelos presídios de Bangu, Frei Caneca e testemunhou lá no presídio de Bangu um tratamento muito violento dado aos detentos. Ou seja, William apanhou pra cacete. Na prisão, ele começou a ter contato com a leitura, através da amizade que ele tinha com alguns presos políticos. E um preso político apresentou para ele Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um livro que conta um pouco da história do sertanejo brasileiro. E como ele lia muito, aí veio o apelido dele entre os presos comuns, que era o professor, porque não tinha muito preso que sabia ler na cadeia. Em 1965, ele saiu em liberdade condicional, mas voltou a assaltar e foi preso novamente. Condenado a 6 anos de prisão, ele voltou para Bangu, depois foi levado para o terrível e temido presídio da Ilha Grande, onde passou a conviver em um sistema carcerário ainda mais violento. Segundo William, o presídio de Ilha Grande mudaria para sempre a sua vida e a sua história. Ninguém passa impune por lá, fala ele no livro. Em sua primeira detenção em Ilha Grande, ele ficou pouco tempo. A pena já estava perto de ser cumprida. Galera, e aqui vale um pouco a pena a gente parar e abrir um parênteses para explicar um pouquinho sobre a Ilha Grande e o Cândido Mendes, né, que a gente chamava de Caldeirão do Diabo. Essa ilha, né, a Ilha Grande, ela sempre foi usada para tirar pessoas de dentro da sociedade comum e fazer com que essas pessoas ficassem restritas naquele espaço. Primeiro, ela foi um leprosário na época do Império, né, no século XIX. Então as pessoas chegavam de outros países e ficavam fazendo quarentena naquele espaço, e depois
sucessivamente ela passa a ser usada para colocar os criminosos mais perigosos e gente que a sociedade não queria ver. Se esse era o espaço que eles colocavam os excluídos da sociedade, gente que a sociedade não queria ver, o tratamento que era dado no Caldeirão do Diabo para esses homens era o tratamento de pessoas totalmente excluídas como se fossem animais. Então nós víamos coisas horríveis no presídio de Ilha Grande, inclusive vale a pena fazer um vídeo sobre isso. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem, mas antes não esqueça de deixar o seu like também, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então galera, em sua primeira detenção em Ilha Grande, ele ficou pouco tempo, a pena já estava perto de ser cumprida, mas logo depois de ser colocado em liberdade, foi acusado de crimes em São Paulo e levado para a Casa de Detenção de São Paulo, conhecida também como Carandiru. Depois de 1 ano e 8 meses, foi colocado em liberdade e voltou ao Rio de Janeiro. Então, para você ver que o professor passou por 2 cadeias pesadíssimas na história do nosso país. No Rio de Janeiro, decidiu que passaria a assaltar bancos e foi logo detido novamente. Na época, assaltos a bancos eram considerados crimes contra a segurança nacional. E William acabou sendo levado para o DOI-CODE e passou por uma série de violações dos seus direitos para confessar se ele pertencia ou não a uma organização política. Depois de finalmente convencer os militares que ele não fazia parte de nenhum grupo de esquerda, ele foi enviado para o presídio Hélio Gomes, também um presídio muito pesado no Rio de Janeiro. Depois ele é levado novamente para o presídio de Ilha Grande, já com uma capivara enorme nas costas para puxar. Ali em Ilha Grande ele passou a conviver com presos políticos que eram colocados juntos com presos comuns em uma tentativa do governo militar de desestabilizar a luta armada e a oposição ao governo militar da época. Essa estratégia, pessoal, entretanto, acabou tendo um efeito muito diferente daquele pretendido pelos militares. Como nós falamos anteriormente, da convivência entre os presos políticos e os presos comuns, nasceu uma troca de experiências. O acesso à leitura, por exemplo. Diversas obras que pregavam ideais socialistas foram passadas por um grupo de encarcerados e fizeram com que grupos de presidiários comuns se organizassem e se conscientizassem através dessas leituras. No presídio de Ilha Grande, William da Silva Lima se consolidou como um professor. Ele leu O Capital, que é um dos livros mais conhecidos do Karl Marx, e ajudou a fundar a Falange Vermelha, que algum tempo depois se tornaria o CV, uma das maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro. Em suas muitas passagens por presídios, o professor passou a conhecer muito bem a estrutura do sistema penitenciário brasileiro e a se manifestar contra o tratamento dado aos detentos. Embora tenha pouco estudo formal, era muito inteligente e lia bastante, desenvolvendo rapidamente uma grande capacidade de liderança e articulação junto com os outros presos. O William da Silva Lima, o professor, ele era conhecido como um homem de uma palavra só. Ele levava suas decisões até a última consequência. Ele falava que na cadeia, o que vale é sempre a primeira palavra. Ele participou de diversas tentativas de fugas e rebeliões ao longo do tempo que ele ficou lá dentro da Ilha Grande. Todas as suas condenações foram fruto de assaltos a bancos e roubos. Não há em sua ficha criminal nenhuma acusação, por exemplo, de homicídio ou certos crimes mais terríveis aí que a população carcerária não aceita. Ele era considerado um detento muito perigoso. Não por conta da periculosidade, mas pela capacidade de articulação e inteligência. Ao falar sobre o presídio de Ilha Grande no livro, William ressaltava a violência que imperava naquele local. Os presos ali se articulavam para roubar outros presos, para violentar outros presos, para tirar a vida de outros presos. Então os caras viviam num local de guerra de todos contra todos, de conflito de todos contra todos. E nesse ambiente de desgraça, gente, de preso contra o outro, num estado de natureza terrível, de um conflito terrível, foi um local, né, um espaço e um tempo em que favoreceu a articulação de organizações criminosas. De acordo com Carlos Amorim, no livro A História Secreta do CV, né, que eu vou pedir para o Eduardo colocar aqui para vocês darem uma olhada. A gente indica esse livro e coloca aqui também como indicação para que vocês possam comprar no nosso link. De acordo com o Amorim, a organização que o professor ajudou a fundar se tornou mais poderosa que o próprio sistema carcerário. Dentro de um presídio dividido em que a barbárie imperava, os presos uniram para garantir a sua própria sobrevivência. É assim que geralmente nascem as facções, né? Dentro do Estado para garantir a sobrevivência dos presos e depois para fazer os seus crimes. Aí vocês perceberam que dentro desse sistema carcerário totalmente violento, que tratava os caras como animais, era interessante que esses presidiários se organizassem para evitar ainda mais violência por parte do Estado. William da Silva Lima foi importante nesse sentido,
Porque ao absorver essas leituras, ao absorver a experiência dos presos políticos que eram altamente organizados, ele conseguiu passar isso para os detentos comuns. A princípio, a Falange Vermelha era formada por 8 homens, mas em pouco tempo de existência já passava de 31. Em 1979, segundo Carlos Amorim, nesse livro que a gente indicou para vocês, deixou aí, acontece um evento que vai mudar para sempre a história, tanto do sistema carcerário brasileiro, quanto do Rio de Janeiro. A Falange Vermelha, o grupo mais organizado da cadeia, invade o pavilhão, a ala da Falange Jacaré, que era a sua inimiga, e bate de frente com os caras. E aí tem um mar de sangue. E a partir desse evento, em 1979, o CV passa a existir e ganhar as celas de Ilha Grande e depois, posteriormente, as ruas da cidade do Rio de Janeiro e todo o estado. Bom, e a partir de 1979, o CV começa a sair para a rua, mas o William da Silva Lima, o professor, ainda teria muitas histórias no sistema penitenciário brasileiro para contar. Ele conseguiu sua liberdade de Ilha Grande. Depois disso, ele viveu cerca de 4 anos como foragido, pois, segundo ele afirma em seu livro, a ideia de ficar atrás das grades novamente causava a ele muita repulsa. Na verdade, o professor, ao fim da vida, queria estar com sua esposa, cuidar dos seus 3 filhos, né, os 3 filhos que teve com ela, e se fazer presente na vida do filho. Ele simplesmente tinha se arrependido da vida do crime e não queria mais fazer parte do sistema carcerário, ou do sistema criminal, ou da malandragem. Quando ele lança o livro, que a gente contou aqui para vocês a sua história, ele estava cumprindo pena na Bangu 3, né, no Rio de Janeiro. Ele passou mais de 30 anos de sua vida encarcerado. Perdeu a vida no Rio de Janeiro em 2019, aos 79 anos de idade. Quando faleceu, o professor ainda cumpria pena no regime aberto e era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. As condenações que marcaram a sua vida somavam a todo 95 anos e 6 meses por crimes como assaltos a banco, extorsão, sequestro e mais uma pá de fita. Para ele, galera, o sistema penitenciário é um curso de especialização para o crime, e a criação do CV foi uma forma de trazer regras para os presídios, criar leis de convivência e um código de conduta que buscava o respeito de um preso para o outro. Lógico que o CV acabou totalmente abdicando dessas ideias, se abstendo dessas ideias e tomou outros rumos na história que nós já contamos em vários vídeos daqui. Mas consta pra gente nesse momento a história do professor, que é um dos fundadores, e a partir da história dele nós conseguimos entender melhor a formação dessa facção que tanto é conhecida nos arredores do Rio de Janeiro e em território brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Mais uma vez eu venho aqui pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho e rapidamente, se você gosta do nosso canal, por apenas R$ 4,99 por mês vocês podem virar membros do canal e acompanhar o nosso trabalho muito mais de perto. Se quiserem doar alguma coisa pra gente manter essa estrutura nossa aqui, você pode apertar o botão valeu e doar qualquer valor monetário. Nós estamos aqui sempre para vocês sabem que missão dada é missão cumprida. Eu sou Joel Paviotti, fui!